coragem, enfim, faça esse medo aí, ter medo de você. É isso mesmo que nós vamos é com coragem. Vamos para cima, vamos embora. Feliz demais de estar aqui com vocês nessa quarta-feira, espantando os nossos monstros, né? Quem canta e dança, os males espantam. Então vamos lá, continuar essa jornada que só começou, né? Tem tanta gente aqui recomeçando, tem tanta gente aqui começando, caprichando. Então vamos lá, pede a coragem para chegar. Eu quero já chegar aqui com essa música pensando num exercício muito importante para a gente fazer, né? Imagina você, como ele falou na música, 10 anos atrás, se chamando para conversar. Imagina aí, fecha os olhos, imagina você se chamando para conversar. Imagina a pessoa que você era há 10 anos atrás. E se ela estivesse aqui na sua frente agora, o que que ela ia falar de você? Ela ia ter orgulho do que você se tornou? Ou será que ela ia te pedir mudanças? Será que ela ia olhar para você e ia falar: tá na hora de mudar? Porque essa, minha gente, o convite aqui é perdoar o passado, sabe? Perdoar mesmo. E soltar essas tentativas que não deram certo. Solta. Solta tudo isso e toma uma responsabilidade para você. Porque a vida que você quer, ela é construída agora, daqui para frente. Maravilhoso tudo que passou, trouxe a gente aqui, mas é daqui para frente. Faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem para viver. Bem afinada que sou nessa vida, porque a gente é assim na vida. A gente desafina, a gente ajusta, a gente afina de novo com coragem. Estar aqui é prova de coragem. Coragem de cair, aprender com o erro e levantar. Não é só cair e levantar. Coragem de errar e recomeçar, revisar. De escolher não desistir mais de você. Nem cruz credo. Nós já batemos na mesa segunda-feira. Já demos chega. Mas vocês entendem que todo dia a gente precisa continuar, a gente precisa decidir continuar, porque a gente vai errar, e é isso, né? Porque sim, você vai errar, vai tropeçar, mas vai se levantar todas as vezes mais forte se você decidir. Coragem para viver e força para continuar. Precisamos das duas coisas, porque tem dia que é difícil, né, minha gente? Tem dia que a coragem fica lá no pé. Mas quando a gente tem força e lugar certo e apoio certo, a gente vai. Essa jornada de emagrecimento que vocês estão metidos, do emagrecimento verdadeiro, não é sobre perfeição. É coragem de viver com leveza, de aguentar ser feliz, né? De escolher cuidar de você todo dia, olhar para você igual você olha para o seu trabalho, para os seus filhos, para a sua casa, todos os dias. Eu espero que você guarde esse refrão aí como um compromisso com você mesmo. Faça o favor de se cuidar. Se cuida. Não estou falando de estética, não. Mas porque você merece essa vida plena que você sonha. Você merece olhar no espelho e sorrir, se reencontrar, se olhar de volta e falar: Uau! Não é mudar para ser outra pessoa, é se encontrar com o melhor de você, independente de quantos quilos, tá, gente? Independente da jornada que você está travando aí, isso é em qualquer área da sua vida. Hoje é quarta-feira. Se não foi ainda, mais uma chance. Não fica perdendo as chances, não. Porque a gente acaba acreditando que a gente não tem jeito, que é a idade, que é a menopausa, que é só isso, só eu que acontece isso. Não. Vamos embora. Uma palavra que vai guiar a gente daqui para frente é essa: coragem. Mas sem você colocar energia nela, fica parado. Coragem para viver, coragem para continuar. Há 10 anos eu não tinha essa consciência comigo, me provocar. Euseli maravilhosa. Provoquem-se. Provoquem-se, cutuquem-se. E eu trouxe hoje um momento diferente aqui. Eu resolvi trazer exemplos. Ao invés de falar, de colocar só o meu, eu estou imersa no grupo desde que começou, né? Tantas mensagens, meu Deus, o Alexandre em outra frente, igual louco lá nas mentorias, tirando dúvida, plantão de dúvidas, deixa o grupo comigo. Aí eu falo com ele assim: Alexandre de Deus, pelo amor de Deus, deixa eu falar só uma coisa. Luciana, você se decida.
Ou você vai para um lado, você quer me deixar louco? Não, para só um pouquinho para você escutar isso. Você não vai acreditar. Igual uma louca. Porque é gente como a gente que está aqui. E eu queria ler para vocês. Eu não vou ser gulosa igual o Alexandre, que põe 20 depoimentos, né? Fica igual louco lá, de tanta vontade de colocar para frente. Eu vou colocando em pílulas para a gente praticar o mindful eating aqui também, né? O mindful listening. A gente vai escutar com carinho esses depoimentos. Eu vou tentar trazer sempre para vocês, pelo menos, né, aí, um celeiro maravilhoso. Não sei quem que foi que falou isso. Isso aqui é um celeiro, minha gente. Isso aqui é um celeiro. Olhem isso aqui. Quando eu falo que é gente como a gente, ninguém que está aqui é melhor do que a gente ou pior. Cada um com a sua dor. E eu queria agradecer a cada pessoa que eu vou ler aqui hoje e representar, porque quando a gente divide a nossa dor, a gente se liberta e fortalece a gente e o outro. Porque a ideia aqui não é a pessoa é melhor que eu, é uau, olha a batalha que ela está travando, eu também tenho a minha e nós vamos para cima. Boa tarde, eu sou Simone, tenho 41 anos, sou cabeleireira, há 10 anos no meu próprio estúdio na Savassi, em Belo Horizonte. Casada hoje com Janosik, achei chiquérrimo esse nome aí. Há 5 meses sou casada e sou viúva do primeiro casamento, mãe do Caio de 17 anos, lutando contra o peso desde que eu nasci. Eu fui um bebê acima do peso, uma criança gordinha. Até aí tudo lindo, né? E é lindo mesmo, né? Aqueles bebês cheios de dobra. Quando cheguei na adolescência, o bullying e as piadinhas começaram. Aquelas palavras inofensivas que marcaram toda a vida. Alguém mais? E cada fuga eu descontava na comida e na bebida. Sim, eu comecei a consumir álcool com 14 anos. E aos 16 comecei a trabalhar num salão na Savassi, onde conheci um maquiador magro que vestia 36. E ele hoje, estava lá com toda a sua arrogância, querendo me incentivar. Acho que me salvou de certa forma. Olhando hoje, né, eu vejo que ele me salvou de certa forma. Eu ficava doida para sair nos barzinhos da Savassi com ele, e ele dizia que não, porque eu era gorda e não conseguia cruzar as pernas, porque a minha gordura ia me matar se eu continuasse daquele jeito. Eu comia as minhas guloseimas escondido. Mas ele dizia aquilo porque eu era de menor e ele não queria se responsabilizar por mim, mas aquelas palavras me feriram. Eu entrei numa dieta e fazia 2 refeições, café e almoço, com 250 gramas. Eu perdi 20 quilos em 2 meses. Entrei no tão sonhado 36. Só que aí vieram outras frustrações, porque eu achei que magra eu estaria realizada e feliz. E eu não fiquei feliz. Não é porque eu era magra, quer dizer que eu deveria ser aceita. E tá tudo bem. Eu tenho que me aceitar. Eu tenho que me reaceitar. Eu tenho que me relacionar com quem me motiva e me apoia. E hoje eu tenho essa consciência, mas na época, com 16 anos, eu passei por abusos, namoros tóxicos, agressão, bulimia, anorexia e ganhei mais peso. Fiquei anos nesse vai e vem. Eu nunca tratei o meu psicológico, as minhas emoções, mas tratava do outro. Aconselhava a todas como cabeleireira. Ah, quem aqui não tem uma cabeleireira que a gente chega lá, Ave Maria, e escuta a gente como ninguém? Quem é cabeleireira sabe que já vimos de tudo um pouco, viramos terapeuta. Quando eu conheci o meu marido, eu resolvi que iríamos ficar juntos e construir uma família. Ele já há 20 anos separado e nunca mais assumiu um relacionamento com ninguém. E ele me propôs que o nosso relacionamento só daria certo com Deus no centro de tudo. Vai fazer um ano que eu me converti. Ele voltou depois de 20 anos afastado. Somos evangélicos. Como eu falei aqui, a gente respeita todo mundo, né? Eu sou católica, ela é evangélica. Aqui todo mundo é bem-vindo. Jesus está na minha vida. Não é fácil essa caminhada. Foram muitas renúncias, muitos vícios a serem vencidos. E eu tenho um parceiro que me apoia em tudo e já perdeu 3 quilos por estar aqui me acompanhando no MC. Gente, quase um podcast. Mas eu estou no MC para perder pouco peso.
São só 6 quilos que eu quero perder. Já perdi 4. Ganhei um aí de volta e estou aqui para continuar no pique total. Mas o que mais me impactou aqui é o suporte emocional que eu estou tendo aqui. Lidar com as emoções para mim é o mais difícil. O meu grande sabotador era a bebida. Hoje eu começo de novo o detox de 30 dias e não estou sofrendo. Hoje eu consigo me socializar sem bebida e isso sim para mim é um sucesso. Agradeço a todos que estão fazendo a diferença na minha vida e na de tantas pessoas. Preciso falar. Vamos bater palma para ela, sim, mandar um beijo, mandar um coração, porque se Simone não está aqui agora, ela merece esse carinho, porque eu fico tão grata a vocês que se jogam aqui e dividem o mais profundo de vocês. Isso aqui, gente, é um ambiente sagrado, sem julgamento, com muito amor para vocês e muito apoio, porque sim, sozinho é muito difícil romper, por mais que sejam poucos quilos. Quanta coisa tem por detrás desses poucos quilos? Será que era só comida mesmo? Um beijo, minha querida Simone. Tô indo aí cortar meu cabelo, fazer minhas unhas com você, abusar e usar e abusar de você. E eu trouxe um outro aqui hoje. Ô, Lô, Oi, Alexandre. Oi, oi. deixa eu fazer uma parte aí nesses comentários, nesses Por depoimentos que você está falando. favor, agreguem. Realmente, estão realmente extraordinários. Eu não tinha visto essa mensagem. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o processo aqui do MC, né? Como é que essas coisas são poderosas. Primeiro, a pessoa que escreveu isso, a Simone, né? Caramba, bicho. Ela foi buscar, foi ressignificar muita coisa para entender melhor o que ela está fazendo aqui. Na hora que a gente entende melhor o que a gente está fazendo aqui, fica mais fácil. Tem uma coisa que a Simone colocou aqui para mim, Lu, que me marcou muito. Primeiro, que é essa questão que a gente vai ter sempre frustração, né? Eu falo sempre, o MC, o GPS, principalmente para os momentos desafiadores. É nesses momentos que ele faz mais, ele ainda ajuda ainda mais, né? Porque eles vão continuar existindo. Agora ela falou assim: não é porque sou magra que vou ser feliz. Uhum, Isso é extraordinário, porque não é a questão da gordura, não é a questão do peso, é o peso que está aqui. Então ela foi cirúrgica. Não é porque eu sou magro que eu vou ser feliz. Eu nunca tive essa briga com a balança, né? Eu já entrei aqui com o IMC verde. Eu já entrei aqui com o IMC verde. E eu vou falar para vocês, cara, como isso aqui está fazendo bem para mim. Como isso está fazendo bem para eu conseguir ser mais feliz. Como isso está fazendo bem para me ajudar a encontrar uma forma melhor de lidar com os desafios. Então, isso é maravilhoso o que foi feito aqui. Então, essas mensagens que a gente está colocando, ela é boa para quem escreve e ela é ótima para nós. E é isso mesmo. A Luciana veio aqui várias vezes ontem. Yes. E ela falou assim: caramba, Alexandre, eu nunca vi, eu não consegui aqui, eu não consegui sair desses grupos aqui, porque foi yes. Então é sobre isso. Mas o que eu quero dizer para todo mundo também é que não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade que você vai fazer com isso aqui. Tem pessoas que continuam buscando a quantidade aqui no MC. Tem pessoas que estão no domínio, na manutenção, que estão acreditando que o que vai resolver a vida é a quantidade. Não é quantidade, moçada. É a qualidade do que você está fazendo. Se você vem para um shot, se você lê uma mensagem dessa e você não faz nada, que pena, porque não vai mudar nada. Agora, se eu leio uma mensagem dessa, eu escuto uma mensagem dessa, eu anoto, eu interpreto e eu faço a minha mensagem para mim, porque a Lu trouxe um negócio muito bacana que foi: como é que você está conversando com a pessoa de você 10 anos atrás? Se você tiver sentado com ela aqui na sua frente, o que você vai falar para ela? O que ela vai falar para você? Será que ela está orgulhosa da direção? Vai falar yes? Ou será que ela vai falar assim, cara, siga nessa trilha firme e forte? Essa é uma ótima reflexão da semana também. Mais uma. O que essa pessoa de 10 vai estar falando com você hoje? Ela vai estar orgulhosa? Ela fala assim, caramba, Alê, que bom bicho que você resolveu cuidar de você de uma maneira diferente. Alê, que bom que você começou a olhar para você e olhar para suas emoções. O que ela vai dizer para você?
Porque se você não estiver se orgulhando do que você está fazendo, moçada, e ficar preso na balança, vocês vão desistir. É. Se vocês continuarem presos na balança, vocês vão desistir. A balança é consequência. Malu, não existe platô em uma semana de MC, nem em 2 semanas de MC, nem em 3 semanas de MC, nem em 4 semanas de MC. Ponto. Não existe platô no MC de 4, 5 semanas. Existe falta de execução, Existe existe resistência falta da de nossa mente. autocuidado, existe falta de paciência. A gente está acreditando que o nosso corpo é uma máquina. A gente está acreditando que eu faço um detox hoje, fico sem açúcar hoje, e a balança vai baixar amanhã. Isso não vai acontecer. Isso aqui é olhar para a gente todo dia, cuidar da gente todo dia, entender por que que eu estou estagnado há 3 dias. Por que que eu estou estagnado? O que que eu estou cometendo de erro? E às vezes, né, Alexandre, a gente não tem essa clareza do erro, igual a Eliana falou. Gente, eu não sei, minha balança subiu, eu não consigo entender o meu erro. Eli, Ótimo. calma. Você está começando uma jornada de olhar para você, né? Isso não é de um dia para o outro. A gente está sem paciência. Calma, analisa. Quando a gente fala ativar o GPS e não preencher, tá aí a diferença. Analisa de verdade. Será que eu mastiguei mesmo? Será que eu dormi mesmo? Será que teve alguma beliscada, fora o que eu tirei a minha foto, fora o que eu olhei, passar o pente fino todos os dias com capricho? Esse é o capricho de olhar para você, não é porque, ai, que saco. Poxa, gente, o que a gente estava fazendo antes não estava dando certo. Vamos se abrir a esse cuidado, um dia depois do outro. Essa pessoa que você está cuidando é você que vai, daqui a 10 anos, chegar lá, né? Mas é o no hoje que você faz ali. E quando eu falo de perdoar o passado, é soltar mesmo, gente, senão a gente fica grudado lá e não desenvolve. Sabe, esses depoimentos aqui, e no final eu quero mostrar uma coisa para vocês que me fez escutar essa música com outro ouvido, né? Faça o favor de se cuidar, porque às vezes a gente se ignora, a gente ignora as nossas vozes. Presta atenção na voz de todo mundo. Tudo afeta a gente, né? Tudo afeta a gente. E aí olhar para a gente, escutar a gente de verdade. Ah, não, mais uma dor. A gente vai ignorando e a dor crescendo. Quando na verdade é escutando a gente que a gente, ó, resolve essas dores. Então, calma, Eli. Malu, querida, Ô, vambora, vambora, porque tem ô, mais Lu, aqui, Alexandre, eu quero não, falar. não, não, segura Não aí. vem, não. É, a gente tem platô aqui. Sabe qual que é o platô que a gente tem, que a gente falou semana É passada, ou na segunda-feira? É o platô aqui mental. Esse é o emocional, platô, mental. esse é o maior platô que nós temos. Esse é o platô verdadeiro que nós temos, moçada. E essa questão do autoconhecimento, do não estou entendendo nada, ele também hoje eu entendo claramente que é um vício de comportamento. E uma coisa que a gente tem que perceber aqui, nós não sabemos olhar para a gente. Se você não sabe por que que a sua balança está subindo, é porque a gente não está conseguindo olhar para a gente. Tá no A automático gente ainda, né? não está conseguindo interpretar a gente. Balança e peso é só uma direção nutricional, emocional e de comportamento. E aí, para trazer um pouquinho, Lu, só o que que eu faço, né? O que que eu faço? Então, você sempre vai fazer isso aqui. Tem dia que você vai entender, tem dia que você não vai entender. Não tem problema, mas continua fazendo. O meu, moçada, eu comecei com 74. Na terça-feira, eu comecei com uma conversinha que eu não estou entendendo, que eu fiquei sem açúcar, fiquei sem nada, tudo bonitinho e tal, e também não deu certo. E hoje veio para 73,70. Falei assim, caramba, mas também tudo certinho, sem não sei o que e tarará. Pausa, olha, responde as perguntas direitinho, o que que você está fazendo mesmo, que você vai encontrar as respostas. Aqui estão as respostas que você tem que fazer. E você vai fazendo isso aqui todo dia, que você vai ficando bom. Você vai ficando bom nisso aqui e põe submeter e vai vendo a sua direção. Mas a primeira coisa, será que eu estava no platô aqui? Eu poderia falar para mim, poxa, você está no platô. Sem álcool, sem açúcar, sem álcool, sem açúcar, cara, não sai do lugar. Você está no platô, não, moçada. A gente está na direção correta. É que às vezes é difícil lidar com a gente. Às vezes está pesado, né? Às vezes não está fácil. Então, organiza aqui, entenda, vai até o fim, preenche todo dia com esse olhar. A balança, ela reflete as nossas emoções, as nossas escolhas.
nutricionais, emocionais, e não é de um dia para o outro. Né? A gente não acorda, hoje eu estou bem, ontem eu estava mal. Não, ela vai refletir 2, 3 dias. Então, pergunta importante dessa etapa aqui. Eu 10 anos atrás, será que a pessoa 10 anos atrás, você vai estar orgulhosa do que você se tornou? Do que você está fazendo? Essa é uma pergunta maravilhosa, porque a gente precisa construir nosso projeto de vida. Todas as vezes que eu estou aqui cansado, porra, a gente está assim, num negócio insano aqui, não sei o quê, eu tenho que fazer essa caramba, Alexandre. Você está orgulhoso do que você está fazendo por você? Você está orgulhoso do que vocês estão criando aí? Tá valendo a pena, meu amigo? Tá valendo a pena, bicho? Tá valendo a pena vir aqui todo dia nesse shot, nesse negócio? Tá valendo a pena, tá valendo a pena. Para mim tá valendo a pena. Eu tô orgulhoso. Eu dou um yes. Na hora que eu escuto uma mensagem como essa que a Luciana fala, ela dá yes. Então vocês têm que se perguntar, caramba, tá valendo a pena botar para quebrar aqui? Tá valendo a pena estar aqui 4 anos olhando para você da maneira correta? Eu acho lindo, cara. Eu acho extraordinário, né? Isso que a Roseli acabou de falar, que ela está aqui há 4 anos, porque ela está com 74 anos. Ela, há 10 anos, eu não tinha essa consciência de falar comigo, me provocar. E aqui a gente conseguia ainda gerar uma consciência para ela na trilha dela. Eu acho isso extraordinário. Mas ela não está aqui pelo peso. Ela está aqui regando a vida dela. Ela está aqui regando o projeto de vida dela. E aí, na hora que eu vejo isso aqui, falando assim, caramba, bicho, ela conseguiu fazer essa reflexão tão rápida, caramba, deixa eu ver aqui meus 10 anos como é que eu tô. Há 10 anos eu não tinha essa consciência de falar comigo. Hoje eu tenho. Hoje eu agora estou me provocando. Provocar a ser melhor. Se provoque para ser melhor, caramba. Se provoque mesmo para ser melhor, porque senão, se você deixar o outro lado ficar enchendo o seu saco, ele vai ganhar. Se a gente ficar negociando com esse outro lado lá, ele vai ganhar. Fala assim, meu amigo, eu estou numa trilha extraordinária de vida. Eu estou participando de um projeto extraordinário e vai valer a pena. E aí precisa de coragem, que é a E eu música vou que a Lúcia. emendar aí, Alexandre, com a mensagem que a Dália escreveu. Bora! Eu de 10 anos atrás, o que que eu falaria para mim? Parabéns, Dália. Você escolheu o melhor caminho. Estive com uns 14 quilos a mais há 10 anos e hoje, sem eles, sou só orgulho, firme para continuar essa jornada e nunca desistir. Um dia sobe, o outro desce, mas na verdade, a gente sabe o que que faz de errado. Não é nem de errado, Dália, a gente sabe as oportunidades que a gente perde, né? E às vezes mete o pé pelas mãos mesmo. E tá tudo bem quando a gente tem esse aprendizado e se permite fazer melhor no outro dia. Melhor do que ontem, pior do que amanhã. É isso aí, vamos embora. Vamos para cima. A Sandra Eliana falou: "Yes, você encontrou o caminho". A Claudinha, tô feliz de estar há 7 semanas me cuidando e ela deixou o depoimento dela aqui em cima. Tô no vigia, preciso perder muito. A Cacau, preciso perder muito, mas estou feliz em ter eliminado 4 quilos sem medicação. Estou mudando os meus hábitos, devagar eu vou chegar no meu objetivo. É isso, gente. Cada um no seu ritmo, mas sempre em frente e se provocando. Se provocando. Essa provocação, ela põe a gente para frente. Ela faz a gente ter orgulho da gente. Não tem que ficar remoendo lá, tem que cultivar agora essa atitude de hoje. Magda Barcelos, segunda-feira, completo 58 anos. Eu nunca imaginei que eu ia chegar lá com 21 quilos a menos. Sinto só orgulho, uma alegria indescritível. Só alegria e gratidão. Parabéns duplo para mim. Duplo! Parabéns quíntuplo para você, guria, que enfrenta essa jornada com muito amor, de peito aberto, não deixa as limitações reais te impedirem de ser feliz. Mais feliz, né? Parabéns mesmo, é isso aí, a gente tem que colocar isso à prova, gente. E olha, chegou Mônica Moreno aí neste shot e é a mensagem dela que eu quero trazer aqui para vocês, porque ela reforça tudo isso. Eu fiquei profundamente emocionada, tocada, viu, Mônica? Porque isso me inspira. Apesar de tudo que está acontecendo na nossa vida, cuidar de você, cuidar da gente, é o que vem em primeiro lugar, até para você lidar com tudo que acontece na sua vida.
Meu nome é Mônica, tenho 55 anos, viúva há 11 anos e uma filha linda de 22 anos. Da idade da minha, elas podem ser amigas. Sou portadora de esclerose múltipla, com diagnóstico há 13 anos. Esse segundo semestre está sendo de muitas mudanças na minha vida. Entrei no MC e está sendo o meu resgate de corpo, ficar bem comigo mesma, pois entre altos e baixos eu sempre me fortaleci em Deus para continuar. Profissionalmente, estou me adaptando às mudanças de uma aposentadoria depois de 37 anos de CLT. E mesmo no momento de muita ansiedade, eu acredito no processo. E ela está na fase 2. Ela continua a jornada. Ela deu um sim para continuar essa jornada. Porque esse desafio aqui não é brinquedo, não, né, minha amiga? Não é brinquedo, não. Isso aqui não é livrinho que a gente lê, não. É vida real que a gente vive. E eu estou tão feliz, guria, de você ter feito essa decisão de caprichar em você, né? Para ir embora mesmo, é esse bora desse tamanho aí, porque tem tanta gente desistindo de ser mais feliz, porque tem férias, porque tem um desafio grande na família também, porque está enfrentando um câncer, porque perdeu o emprego. Tanta gente com seus desafios, mas o que eu quero falar aqui para vocês, gente, é que aqui a gente fica forte. E a gente precisa ficar forte até para arrumar outro emprego, até para viver um outro relacionamento, até para viver a doença na família. É isso. É isso que a gente está fazendo aqui. O Movimento Change é um programa que você até emagrece, né? Mas a gente se fortalece em tantos hábitos, tantos âmbitos, que tudo vem em construção junto com isso. Então, Mônica, obrigada, obrigada por ter dividido isso aqui no seu ambiente sagrado, né? Porque isso fortalece a gente, inspira a gente, e eu acredito que fortalece você também. Vamos para cima! O iPhone escreveu aqui no chat: há muito tempo eu não prestava atenção em mim, anos cuidando da minha mãe doente, com efizema, depois do meu pai com Alzheimer, depois da depressão do meu filho. Em 4 anos engordei 17 quilos. E eu não estava satisfeita com isso. Eu não me enxergava mais até tirar a foto do antes. Olha a foto do Chega aí, minha gente. Olha a foto do Chega, porque a gente não se olha mais. A gente passa no espelho correndo. A gente apaga a foto do celular para não ficar vendo. Hoje a gente não revela a foto mais, né? Fica mais fácil apagar aquilo ali da nossa mente. Ô, Para Lu, mim foi muito impactante. Peraí, gente, só acabar de ler. Para mim foi muito impactante. Vi como me perdi e me abandonei no meu caminho. Estou muito impactada com esse programa que nos vê de forma completa e ajuda a olhar para dentro. Gratidão. Malu, que é o iPhone. Um beijo, Malu. Você, Mônica, Simone, que eu trouxe os depoimentos aqui hoje, só reforçam a importância, independente se já tem 10 anos ou não, independente se eu olho para mim lá atrás e vi que eu não estou num momento bom, tá sim, você está aqui olhando para você. E a partir de agora, nós vamos fazer essa pessoa ficar muito orgulhosa dia após dia. Obrigada, obrigada, Malu, obrigada, Simone. Eu tenho mais aqui, Alexandre, mas eu já vi que você está aí doido para falar, né? não, quero complementar aí. Essa história da Mônica e juntar lá com o projeto de vida é um clássico, principalmente para a parte feminina aqui, não cuidar da gente. E aí, na hora que a gente aposenta, o que que eu vou fazer? Porque a gente não aprendeu a cuidar da gente. A gente aprendeu, a gente joga nossas frustrações também no trabalho. Quem é que joga as frustrações também no trabalho? A gente joga na comida, na bebida, no trabalho, no excesso, para a gente não ter que conversar com a gente, para a gente ter que se esconder da gente. Então, nós estamos aqui, Mônica, para a gente conseguir fazer esse projeto. E que bom que agora você tem tempo, né, para fazer esse projeto. Para as pessoas que estão falando aqui, ontem foi no plantão que a gente teve também de dúvidas, para todo mundo que está aqui, a gente colocou na segunda-feira a mensagem da Marfisa de 81 anos. É.
E aí vem as pessoas vêm assim, ai, mas é que eu não estou conseguindo, porque isso aqui não dá conta para mim, porque a tecnologia, porque eu ainda não assisti a Hotmart, não consegui ver nada ainda, não sei o que, e tal. Eu falei assim, poxa, moçada, a gente lê uma mensagem de uma pessoa de 81 anos e a gente não tem uma conversa com a gente de verdade. Eu falei assim, porra, bicho, vamos parar de brincar com a nossa vida? Vamos fazer isso aqui de verdade? Vamos ter coragem para fazer isso aqui de verdade? Porque não está faltando exemplo, né? Não está faltando exemplo. Então vamos ter coragem de fazer para a gente de verdade. Vamos contar outra história para a gente. Porque se uma pessoa de 81 anos está voltando para quebrar, está falando que tem vida, tá falando que está aproveitando melhor os netos, caramba, tá falando que está vivendo melhor, por que que eu não quero isso para mim? Mas a gente está sempre colocando um obstáculo. A gente está sempre querendo que o outro resolva o nosso problema. Então, que bom. E só para falar da fase 2 também, Lu, que você comentou aí que a Mônica foi para a fase 2 e tal. Isso. Hoje eu coloquei uma mensagem no grupo aí de vocês, do Felipe. O Felipe, ele eliminou 3,5 kg. Mas o Felipe me mandou uma mensagem no particular e falou assim, Alexandre, coloca nos grupos. O Felipe está feliz com os 3,5 kg dele, moçada. Ele está orgulhoso do que ele conseguiu, que ele não conseguia. Porque ele não conseguiu. Ele está conseguindo sustentar isso tem 8 semanas. Tem 8 semanas. Isso é mudança de mentalidade. Porque a gente só quer, não, porque eu emagreci pouco, porque não sei o que. Não, cara. Ele mandou para mim, poxa, Alê, põe lá no grupo isso aqui. Eu estou orgulhoso de mim. Eu estou orgulhoso desse novo eu que eu estou buscando para mim. E é sobre isso. Não é sobre peso. Vai lá, Lô. Ave Maria, eu tô perdida no chat, simplesmente perdida no chat. Hoje eu tenho consciência de que no grupo 12 eu não queria olhar profundamente para mim. Medo, talvez. Hoje tenho muito mais força para encarar e me encarar. Consciente e perceber que eu posso ser ainda mais feliz de. Só troca isso, pode ser feliz, não, ainda mais feliz. Tá certo que a gente às vezes vive na felicidade do outro e tudo, mas é uma vida de reencontro com a gente que faz a gente mais feliz mesmo. Sheila falando: Meu Deus, perdi 7 quilos fazendo cetogênica uma vez, fiquei péssima, com mau humor terrível. Tô seguindo a jornada MC, já perdi 1,5 kg. Tô tão feliz. É sobre isso, não basta ser magra, eu quero ser feliz. Parabéns à equipe, parabéns para você, guria. Graciema, aí sim, guria. Nós batemos um papo, daqueles papos que pega pelo cabelo com amor aqui. Eu falei, Graci, vem cá, guria, vem cá. Eu tava me sabotando, dizendo que eu ia tirar o açúcar mais para frente. Resolvi parar agora. Tô há 3 dias completamente sem açúcar e, por incrível que pareça, não morri. Gravei segunda, tive trabalho dobrado ontem, a balança subiu, respirei fundo e decidi apenas continuar. Tô orgulhosa de mim. Um dia a mais para você caprichar um pouquinho mais, tá tudo maravilhoso. As aulas ficam gravadas, Malu, tudo gravado, tá? Fique tranquila, depois eu te mostro como é que você faz. E tem um depoimento aqui, antes de eu finalizar, da Isana. Depois você vai me ensinar a fazer isso, Isana. Como é que põe essa letra em negrito aí? O que eu de 10 anos atrás estaria sentindo com o meu de hoje? Quero aprender. O meu eu de 10 anos atrás estava magra, viu eu passando por crises emocionais, pelas fraquezas, pelas desistências, pelas ansiedades, frustrações. Ela me viu aumentar 35 quilos no decorrer desses 10 anos. E ao entrar no MC, com certeza ela gritou yes. Um yes enorme. E falaria hoje, Isana, parabéns por ter voltado a pensar e cuidar de você. Segue firme nessa caminhada. Eu estou muito orgulhosa de você. Eu estou toda arrepiada aqui, guria. Porque é isso, é essa vibração aqui, sabe? Não é ficar aí, ai meu Deus, a minha pessoa de 10 anos atrás tá soterrada, tá acabada, tá com vergonha de mim. Vergonha, vergonha. Você precisou passar por tudo isso para estar aqui. E essa pessoa está muito feliz que você não desistiu de você. É sobre isso que a gente tem que pensar. E hoje de manhã, antes de vir para cá, eu encerro com essa mensagem que a Catarina, aliás, eu tenho um monte, Alexandre, tem a da Ximene, tem tanta mensagem que eu quero falar aqui, mas essa mensagem que a Catarina,
que emagreceu 55 quilos, que a gente mostrou para vocês. Quem é do Derrete e está aqui de convidado, um beijo para esse Derrete que está aproveitando essas oportunidades e entendendo o que que é aqui dentro do Movimento Change, o que que acontece. A Catarina, a gente mostrou que emagreceu 55 quilos, está mantendo o peso dela, não conseguia nem viajar de avião, porque nem o extensor de cinto dava para ela. Estava perdendo a oportunidade de passear com o marido todos os dias nas viagens, de tomar um café gostoso no hotel, porque ela não conseguia nem caminhar até a recepção do hotel, até o coffee lá do hotel. Ela mandou assim: olha o nosso MC, minha gente, mandou hoje de manhã. Time que dá resultado tem cultura organizacional forte, reconhecimento. Olha o que a gente está fazendo aqui. Olha o que que a gente está se fortalecendo aqui, lembrando do nosso porquê todo dia, nossa cultura organizacional, nosso propósito, nosso reconhecimento, nos inspirando no outro, valorizando o outro, trazendo vida real para cá. Desenvolvimento do time. Opa! Isso aqui é o quê? Se for outra coisa, eu não conheço. Processos bem definidos. Olha o GPS ali, ó. Ambiente agradável, escuta ativa dos líderes. E nossa, né, minha gente? Se a gente falasse aqui e ninguém escutasse, líder que joga junto, que vive junto, que sente junto, que tá na batalha junto, minha gente. Eu tô na batalha todo dia, galera. Alexandre tá na batalha todo dia. Metas claras e trabalho com propósito. Poxa, eu vou colocar isso no grupo para vocês. Time que dá resultado tem isso aqui, minha gente. Qual time que vocês estão escolhendo jogar? Qual time que vocês. Ah, aqui todo mundo é desse time doido. Para não falar outro nome, fica desse time aqui. Que isso aqui é vida. Me dá até secura na garganta de emoção. Porque é isso, sabe, gente? Quando eu estava lá 10 anos atrás, eu queria mostrar uma coisa para vocês agora. Quando eu estava lá 10 anos atrás, tem gente que já viu isso daqui que eu vou mostrar. Mas eu quero mostrar porque fazer isso daqui, brigar para fazer isso daqui, porque não deu certo primeiro, e eu fui lá e não quero desse jeito, não sei editar esse negócio desse jeito, mas tem um jeito de editar, vamos tentar, não vamos desistir disso aqui não, eu quero esse vídeo, apaga esse vídeo, eu quero assim, ó. Eu não fazia isso, gente. Eu não falava o que que eu queria. Eu concordava várias vezes. Escutar da minha mãe um dia falar, quando eu respondi para ela que no almoço tanto ia fazer carne ou frango, e ela falar para mim, para variar, né, Luciana? Tanto faz. Não, não quero tanto faz. Eu falei, olha, Alexandre, estou mandando apagar o negócio daqui, porque não ficou do jeito que eu queria, eu quero de outro jeito. E é esse jeito aqui, que eu vou mostrar agora, que eu queria que tivesse, e que ficou. E que mesmo se não tivesse dado certo, mesmo que se as pessoas não tivessem indo lá comentar, curtir, foi do jeito que eu quis. Essa é a pessoa, com essa música que vocês estão escutando, que olhou para essa Luciana de hoje e deu o yes dela. Eu precisei de tudo isso. Só eu sei que dor que era estar com essa camisa de homem na festa, onde o meu marido estava lá fazendo o trabalho dele, me apresentando para todo mundo do mesmo jeito que se eu tivesse aí como eu estou hoje. Mas não era sobre o meu marido, era sobre mim. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem pra viver. Faça um favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem. Graças a Deus eu não perdi essa coragem. Graças a Deus. Eu encontrei uma luz no fundo do túnel e sou muito feliz de dividir com vocês, porque ninguém merece aceitar a infelicidade. Ninguém merece esquecer de você própria. Porque para viver o extraordinário com o outro, a gente precisa viver o extraordinário com a gente.
Então, é isso, esse shot me fortalece todo dia. E tem dia que eu não quero vir aqui, viu, gente? Tem dia que eu não quero vir aqui. E faz parte também. Então, aproveitem essa oportunidade que vocês estão se dando de construir uma história ainda melhor a partir de agora, né? Gente chegando agora, gente começando, gente que está voltando, que perdeu as estribeiras e me liga e volta pro grupo caladinho e fala, né? Poxa, isso aqui foi o lugar sustentável que eu encontrei, que eu não precisei mudar para ser outra pessoa. Igual a, não lembro mais, falou que emagreceu com a cetogênica. A cetogênica é maravilhosa, mas viver uma vida de cetogênica sem poder escolher o que você quer é muito desafiador mesmo. É uma estratégia massa. Vocês vão até ver ela aqui dentro do MC, mas estratégia, né? Dias, 5 dias. É aquela coisa que a gente agrega na jornada, né? E que não faz disso um estilo de vida. Deus é mais. Aqui a gente é normal, a gente tem problema, a gente viaja, a gente é livre. E é sobre essa vida livre, cheia de coragem e com muita força que a gente precisa ter, que a gente consegue junto aqui, né? Fica mais fácil quando a gente escuta o outro, vive a dor do outro e vive a nossa também. Que a gente precisa é olhar para a gente, não é varrer essa dor para debaixo do tapete. A gente está aqui para resolver. Lúcia estava com a mão levantada, nós vamos puxar ela de volta. Que essa palavra eu falei numa conversa com ela, sem querer, né? Ela estava com aquele suspeita de ter voltado, os problemas dela, ela estava nervosa. Falei, Lúcia, que bom, né? Que bom que olhamos, porque a gente agora tem que colocar essa palavra na nossa vida, resolver, acabar, passar, virar a página. Então é isso, minha gente. Uma contribuição que eu gosto de fazer ali naquele início, para a gente já começar, hoje foi uma contribuição estendida. E eu acho que a provocação, né, Zeli, ela vale em todos os sentidos, rápida e estendida, para a gente começar a quarta-feira, meio da semana, com aquela atitude, né? Não foi ainda, mas pode ser agora. Então vamos lá. E eu queria É, contar uma coisa para vocês, Alexandre. Não sei se é a hora de eu falar disso, mas eu queria falar. Porque é é, tanta espera um pouquinho. conquista misturada com tudo junto ao mesmo tempo. Não, espera um pouquinho aqui, que eu queria só falar uma coisa aqui também. Alexandre! Não devia ter perguntado, né, gente? Na hora que a gente Contar olha, uma- na hora que a gente olha esse vídeo da Luciana, né, que por um acaso foi uma amiga nossa que encontrou e mandou pra gente. A gente estava morando em Lima, no Peru. É essa conversa que a gente tem que ter com a gente. Aproveita a foto que a gente falou do antes, pra você ter essa conversa com você. Porque talvez não precisa nem do eu de hoje, de 10 anos atrás. Talvez é o eu de hoje. Você vai ter uma conversa e falar assim, caramba, a gente está orgulhoso da nova direção que a gente está seguindo ou não? A gente está orgulhoso da nova direção ou não? E naquela época, você percebe o seguinte, a Luciana sempre foi assim. Foi numa festa na Embaixada do Brasil, que era na Copa do Mundo, e a Luciana subiu, foi a única que subiu no palco. Subiu no Eu palco. adoro dançar, né, gente? Sempre teve em mim. Então, essa coragem também, ela sempre teve. A coragem de lutar por ela, ela sempre teve. Ela não tinha um caminho. Ela não tinha um caminho para conseguir lutar por ela. Né? E é a mesma pessoa 10 anos, acho que 2014, 11 anos. 11 anos agora. É muito interessante isso, de você perceber. Muito interessante. Então, eu queria dizer que minha esposa deu uma guinada na vida dela, do jeito certo. E nunca foi falta de vontade. Foi falta de caminho e direção. E deu uma guinada na vida dela. É sobre isso. Então, essa semana, o que a gente quer provocar para vocês é que vocês também parem para dar uma guinada para a gente fechar 2025. Todo mundo aqui merece dar uma guinada, uma ajustada para a gente encaixar o final de 2025. Que não vai ser moleza, que não vai ser só alegria, que não vai ser só yes. A gente sabe disso. A gente sabe disso, mas a gente pode dar uma guinada na nossa vida, moçada.
Então, faça realmente com capricho. Essas atividades que a gente está propondo aqui é para te ajudar a dar essa guinada. Vai lá, Lu. Ai, meu Deus do céu, eu tô perdida no chat, Alexandre, tô enlouquecida Não, com tanta informação. vamos pro recado que você tem que dar. Eu nem sei o que que eu faço, eu já tinha contado, mandei um áudio para vocês no domingo, contando que eu fui convidada para ser embaixadora de um evento gigantesco que tem aqui em Belo Horizonte, que está na quarta edição. Minha mãe fala: Meu Deus do céu, Luciana, com seus exageros. Mas é gigantesco mesmo, é enorme, maravilhoso, é uma delícia. Tem aula de tudo, tem barraquinha, tem espaço para as crianças, tem música. Vai ter spinning para o movimento Change, gente. Ela reservou o horário de 11 horas para o movimento Change, 30 bikes. E ontem ela me mandou o link com o valor que a gente tem que contribuir para ajudar as instituições, é o Outubro Rosa, né? Esse mês de conscientização de tanta importância, principalmente para nós mulheres, do câncer de mama. A Dani vai vir conversar com a gente, ela chama Daniela, e o movimento dela chama Movimento Tá Tudo Bem. Um nome mais lindo desse movimento, que se juntou com o movimento da mudança, com o movimento Change, para juntar forças e a gente conseguir um número gigantesco de participantes para ajudar cada vez mais, né, a aprofundar esses estudos, as instituições que precisam, mulheres desamparadas, enfim. Ela junta a gente porque ela teve um câncer de mama e ela encontrou no movimento e em Deus o abrigo que ela precisava para enfrentar o momento tão desafiador da doença. E ao invés de se isolar, comer, ficar apavorada com o que vinha, sofrer com o que vinha, que ela não podia imaginar o que seria, ela resolveu se entregar ao movimento, começar a usar o corpo dela a favor dela. E existem estudos que comprovam, né, gente? Como a gente consegue sair de uma depressão. Eu tenho um estudo aqui dentro da minha casa, comigo e com a minha filha que estava num momento de depressão, de agonia, e foi para a bicicleta, foi para a Velocity. Olha como as histórias se unem. Foi para a Velocity, a mesma que está lá contribuindo, né? Uma das apoiadoras do evento, que está cedendo as bikes para colocar lá no evento, os professores. A gente vai ter essa oportunidade de pedalar junto, mas são só 30 vagas. Tem kit, tem corrida, você vai ver lá que você vai ter direito a participar de um monte de coisa. Tem blusa, tem aula bônus, dá para passar amanhã lá, dá até para fazer tatuagem. Que lá vai ter tatuador e tudo. Ano passado eu saí de lá até tatuada. Ano passado eu saí, misericórdia! Que eu sou dessas, né, minha gente? Sou intensa. Saí de lá até tatuada. Então, eu vou colocar o link aqui no chat, eu vou mostrar para vocês. A gente vai ter várias lives com os apoiadores a partir do dia 9. Vou trazer os professores. Não sei quem é daqui de BH vai se armar, porque vai ser muito legal tudo que a gente vai viver lá. E tá junto com o Movimento Change lá, provavelmente a gente vai ter um stand. Nossa Senhora, eu tô muito nervosa. Vai ser muito um passo a mais para nós também, sabe, gente? Para levar a nossa voz, levar o que que a gente acredita. Esse movimento Change é isso. E quem mora longe, que pena mesmo, mas é isso, né? Deixa eu só abrir aqui a. Não está abrindo a foto, mas o link está aqui comigo. Eu vou colocar o link primeiro para eu não me atrapalhar. E tem um desconto de 10% do movimento Change ainda que ela deu. E vocês vão prestar atenção na hora que vocês abrirem, porque está lá no Simpla e tem uma taxa que tem que pagar para o Simpla, eles não conseguiram do Simpla abonar isso. Enfim, é, vai ter lá várias opções. Aí vai ter lá, achei muito chique, o Alexandre nem viu ainda, que eu nem mostrei para ele o link. Quando você clica, tem lá a aula do Movimento Change, 11 horas da manhã. Tá lá escrito. É nela que você tem que clicar. Vou colocar aqui no chat agora. Quem for de BH, vai ser uma honra ter vocês lá com a gente. E, ó, Ctrl V. Esse daqui é o link. Depois eu coloco nos grupos também, mas já guarda ele. E esse daqui é o cartazinho que a Amanda fez. Espera aí que eu vou abrir ele aqui. Para contar para vocês esse movimento, que vai ser dia 25 de outubro. Nem falei, né, gente? Ó, Alexandre, tô ficando boa, hein? Eu não tô ficando tão devagar mais, não, nesse negócio de dividir as telas. Ó, porque tudo é prática, né, gente? Até aqui.
Vocês estão vendo? Que maravilha, vou até dar um zoom. Adorei que a Amanda pôs esse vestido aí, lá na Lagoa dos Ingleses, naquele espaço maravilhoso que tem ali ao ar livre. Vai estar muito sol, se Deus quiser. Tem corrida para quem quiser participar. Esgotou a aula de 11 horas, não tem problema, vocês têm várias outras coisas para fazer. Inclusive, pode ficar lá do lado. Eu vou dividir isso daqui nos grupos depois, mas o link já está aí. A gente tem um prazo para esse link, que é até. Esqueci o dia, mas são 10 dias que a gente tem, mas é aquilo. Para a aula de bike, ela tem mapeado lá quem é o movimento Change, aí depois a gente solta os 30 primeiros, e quem não tiver lá vai estar ajudando, vai estar aproveitando do mesmo jeito. Tá? Era isso que eu queria contar, que eu fiquei tão feliz com essa honra de poder levar isso aqui que a gente vive cada vez para mais pessoas, né? Um jeito das pessoas verem que a gente é de verdade no presencial, poder ver lá e conversar com a gente, com vocês, né? Que são a prova viva de que isso aqui é o caminho, né? Não é que funciona, não. É o caminho para quem ativa. E é isso, Alexandre. Acho que eu acabei meus recados, apesar de eu ter um monte de depoimento para ler. Leiloca, Bom dia, galera. Bom dia, E gente. Leiloca, Andei meio muito sumida por aqui, mas estou de volta. Eu só queria me apresentar. Eu sou a Leila Monassa, que está clicando lá nas refeiçõezinhas de vocês no 43.A. Alexandre, não resisto, você sabe, né? Mas estou pegando leve. Então, podem perguntar qualquer coisa e eu estou à disposição. Se quiserem fazer no pessoal, podem mandar mensagem no pessoal que eu estou à disposição, tá bom? Às vezes eu sou um pouquinho chata, mas geralmente eu sou gente boa, tá bom? Um beijo para todos. essa leiloca beijo. tão cuidadosa, vai lá no prato de todo mundo, mostra para todo mundo, 2 carbos restritos. Cadê o verde, minha gente? Cadê o prato colorido? Com uma sensibilidade tão linda, leiloca. Olha, guria, você deu uma evoluída. Você tá muito boazinha. Tudo a gente vai São melhorando, né, são leiloca? fases, são fases, são É as muito ondas, né? legal isso. São as ondas. Na verdade, o movimento Change, ele me pegou numa onda muito submersa, quer dizer, eu estava muito. Sabe quando você leva um caldo? Eu não sei se vocês já levaram um caldo. Aqui no Rio a gente fala caldo, quando uma onda te pega e te leva lá embaixo na areia, que você sai todo arranhado, com os cabelos assim, cheio de areia e tal, então. Eu entrei no movimento Change no momento desse, que eu tinha acabado de sair do fundo. Na verdade, eu estava me agarrando na areia lá no fundo, toda arranhada já. E aí eu olhei para cima, assim, tinha uma luzinha, estiquei a mão e era o movimento Change e ele me resgatou. Hoje faz um ano. Eu estou fazendo hoje um ano de MC e me resgatou, mas com uma força assim abrupta, sabe? Assim, sabe quando você sai do mar? Assim, então, foi assim que aconteceu. E depois aí eu vi a luz de novo, isso e aquilo, mas a vida continua. E as ondas continuam, e os altos e baixos continuam, e o MC lá me sustentando, e as pessoas todas do MC me sustentando, é o que nós fazemos aqui. É o que os companheiros e o que os conselheiros e o que os mentores, os mentorados fazem aqui de melhor, que é a sustentação, sabe? É um processo, no início é um processo muito confuso, a gente está tentando se resgatar, sempre no meio do turbilhão da vida. Não acredito que alguém tenha chegado aqui neste movimento feliz da vida. Todo mundo, 100%, chega aqui na baixa, precisando de ajuda, precisando de conforto,
e muitos se abrem ao processo e outros se fecham, ainda estão resistentes. E o movimento faz isso, vai quebrando a geleira, vai tirando você dessa resistência e você se abre novamente para a vida a partir dessas mentorias maravilhosas, desses encontros maravilhosos. E é isso, e é a vida que segue todos os dias. O corpo resiste, sim. O corpo fala, pô, essa mulher tá acontecendo alguma coisa com ela, eu vou defendê-la. Então ele resiste, mas quando a gente achar que o corpo está resistente, vai lá na consciência e vê se bebeu a água toda, se o seu coraçãozinho tá bem, tá tranquilo, se você caminhou, se você não andou pensando o que não era mais necessário pensar, se você, sei lá, se alguma coisa aconteceu na família ou no trabalho, ou se você está longe de si e dentro do trabalho, ou dentro dos problemas da vida, ou dentro dos problemas pessoais, na verdade, esse movimento ele faz com que você olhe para o seu umbigo. Esse é o momento de você olhar para o seu umbigo. A partir daí, você olha para o entorno. Então, é o seu umbigo que vai te colocar no prumo, que vai te colocar no equilíbrio para você conseguir olhar para o entorno. O entorno é a sua vida? É o necessário? Sim. Mas sem o equilíbrio, sem o prumo, você não consegue a direção correta. Então, a alimentação é o foco. Chegamos aqui pela alimentação. Mas o que o movimento Change faz com a gente é muitíssimo mais importante, mais sustentável do que a própria alimentação, que é dirigida pela fabulosa Júnia. Então, meninas e meninos, acreditem no processo, porque ele é real, ele existe, e nós somos muito sortudos de estar aqui. Muito sortudos. Aqui é um presente para todos, mas que nem todos atingiram, entraram, porque é a hora de cada um, né? Então, eu até agora, eu eliminei 16 quilos, eu tenho 66 anos, uma série de coisas aqui de hipotireoidismo, lipedema, e nada disso é motivo para a gente não seguir adiante e não ter sucesso. A gente tem sucesso, tá bom? Então fica a dica, estou aqui para quem quiser, eu estou à disposição. Um beijinho para todas. Eita, que beleza! Muito bem. Lu, Como não se render aos encantos dessa leiloca aí, que de essa braba é leilão. só a pose mesmo, é tudo de Ai, bom. Obrigado. Fala, Lu. Oi, pessoal, tudo? Tô E bem feliz de Xará? estar Beleza. fazendo parte. Ai, que Olha bom, só, Lu. eu queria tirar uma dúvida, umas dicas. Eu tenho 2 eventos essa semana. Aí beber eu não vou, é tranquilo, mas eu vi uma vez o Alexandre falou para eu colocar uma bebida num copo bonito, ficar segurando, né? Mas enfim, isso não é um problema. Mas de comida, eu ouvi por alto uma vez que vocês comentaram para não comer logo no início, né? Deixar a festa rolar e aí depois que vocês têm de dicas para mim, assim, mais simples, rápidas, só para. Vamos dar um spoiler, Alexandre, da sexta-feira? Bora. Ô, Lu, sexta-feira, vocês se preparem para o shot, hein, gente? Que na sexta-feira a gente vai fazer um shot exclusivo de como vencer os eventos, os finais de semana. Uhum, Então, Lu, vai ser maravilhoso, mas a dica é a seguinte: eu, como Luciana, um grande aprendizado nunca ir com fome para essas festas, para esses eventos, porque sempre é tá. muita oferta, né? E às vezes tem até coisa que você nem gosta, mas como você está com fome, você vai lá rápido, às vezes come um trem frio, uma coxinha esquecida lá, sabe aquelas coisas? Ai, não, tô com fome, tô com fome. Então eu como antes. Chego lá,
vou reconhecer o ambiente. Na verdade, eu estou indo para a festa não é para comida, é para ver os meus amigos, para eu dançar. Aí eu vou treinando isso na minha mente, vou bem linda, maravilhosa. Já chego ali, pego um copo para ficar na minha mão. Se a pessoa, o Alexandre, por exemplo, ele ama beber, né? Ele tem que ter aquele copo na mão, ele descobriu isso. Peço para o garçom fazer uma taça com água com gás, colocar umas folhinhas lá dentro, ou ficar lá mesmo com a minha água com gás e esperar. Deu as 3 horas, você já mapeou, já viu tudo, vai comer o que você quer. Vai fazer o seu prato. Ah, Lu, mas é um churrasco. Fica servindo toda hora o belisquete. Você não precisa de belisquete, você já está satisfeita, né? Daí a 3 horas você vai almoçar. Coloca lá a sua carne que você está treinando em casa para entender a quantidade que é. Uhum. Coloca um prato gostoso. Ai, Lu, tem um pão de alho que eu amo, que meu cunhado faz. Coma o pão de alho como seu carbo restrito. Ai, não, Lu, eu vou numa festa que tem uma empadinha de camarão que eu não vivo sem, que eu já estou sonhando com ela. Se prepare para comer. Você vai passar um dia, Lu, normal de GPS, sem gastar o restrito, se hidratando muito, né, mastigando, respeitando os horários e entendendo o grande significado dessa festa, que é emagrecer, divertir, comer e beber, nessa Uhum. ordem. Né? E você não vai não perder o prazer, não vai beber, beleza, está no seu detox, no seu compromisso, e não vai comer doce dessa vez. Mas se já tivesse acabado o seu detox, não ia ter problema nenhum você se planejar para isso. E tá tudo bem, sabe, Lu? No dia seguinte a balança subir. Às vezes você come uma coisa que você não estava comendo há mais tempo, às vezes é salgado. Você vai começar a sentir isso, mas não tem que ir com medo, tem que ir tranquila. E se fortalecer nessas suas escolhas diárias aí, para você ir para qualquer festa, qualquer viagem e ter isso na sua cabeça. Bem, eu tenho isso daqui, então eu vou me planejar para esse evento. Vou comer antes, eu adoro fazer ovo mexido, que super me sacia, né? E com pãozinho de aveia, eu uso ali um lanche que a gente tem ali, as refeições, eu dou um jeitinho de colocar ele ali. E se tiver que almoçar antes de ir, mas é na hora do almoço. Almoça, vai para a festa na hora do seu lanche, você escolhe alguma coisa lá para comer. Ou você troca, faz o lanche antes de sair, deixa para você almoçar lá na festa. Janta gostoso, mas eu coloquei o carbo restrito à noite. Beleza, vamos ver como é que seu corpo responde a esse carbo No meu restrito. caso, domingo é de dia, né? Almoço e tal, e aí eu acho que é tranquilo. Eu tomo um café Muito com tranquilo. ovo, né? E aí fico lá aguardando as 3 horas. Eu não como até a hora do almoço. E outra E aí eu coisa, escolho. Lu, Ah, é de dica que eu lembrei aqui agora, porque a Gra escreveu e eu falei com ela ontem. Eu sempre tenho na minha bolsa alguma coisa que eu gosto de comer. Para me uhum. salvar, às vezes tem uma coisa lá que você nem quer comer, que você nem gosta. E ter sempre na bolsa ali um pacotinho de nuts, sabe, com a quantidade certa, ou uma barrinha daquelas gostosas lá para as emergências que a gente enfia na bolsa, também é legal, mas é isso aí. Na hora que der as suas 3 horas, você vai escolher. Ainda mais que a festa é de gente que você conhece, que tem um monte de comida gostosa e que faz parte do que você gosta, mas sempre tenha em mãos um lanche para te salvar de um momento que você gosta de alguma coisa lá e você não vai ficar sem comer por causa disso, passando fome. Eu Tá. fiquei com fome. Aí, quinta de noite é um aniversário de criança, tá? Aí eu vou deixar o meu carbo restrito para quinta de noite. Mas aí tu acha que eu como uma coisa antes de? Tipo, faço uma proteína, uma salada, e aí depois eu como, sei lá, um cachorrinho ou dois cachorrinhos na Normalmente festa? as comidas de festa de criança, né, é tranqueiragem, né? A gente já Sim, sabe, não é uma coisa que vai te porcaria. saciar. Então, você ir alimentada e esperar daí a 3 horas para escolher uma coisa que você gosta de comer, o cachorrinho aí, sabe? Qualquer coisa, Aham, coxinha, tá tudo certo. E você vai sentir, eu tô com fome mesmo, ou eu só tô movida à vontade porque eu tô num ambiente desse aqui. Né? Se uhum. você está alimentada, às vezes não vai ter nada lá que vai te apetecer. E se apetecer, imagina sair uma coxinha frita ali na hora da cozinha, você está ali do lado, qual o problema? Né? De Tá, entender como é que isso impacta. Sem culpa. Deixa o restrito para lá e vai sem culpa, tá? tá. Obrigada. Sexta-feira, muitas dicas contra Ô, sabotadores, contra Lu, ameaças de final de semana que vocês vão tirar de letra. Tá. mais Obrigada. duas coisas para somar. Os horários são sempre aqueles horários. Deu o lanche, você come o lanche e tal, para a Uhum. festa. O restrito, como a Lu falou, sempre ideal é deixar para a festa. Agora, uma coisa que eu acho, duas coisas para a gente pensar. Lembrar para conversar com a gente. Primeiro é um pouquinho isso, o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu quero para mim de verdade, porque as pessoas vão te perturbar o tempo inteiro para você comer e seu É, cérebro também. A gente ter certeza disso.
Segundo, nós estamos em um período de detox, então a gente vai vencer isso e vai colocar o Divertir, Comer e Beber para funcionar. Agora, eu acho que tem uma questão de planejamento. E terceiro, tem festa toda semana, então as festas não vão parar. Só que você tem duas festas seguidas. Então a Luciana falou Sim, bem, peraí, qual que é a sua prioridade? Porque geralmente é isso mesmo, festa de criança é tranqueiragem. Então lembra uhum, que a gente já estava fazendo. Então, peraí, bicho, essa festa de criança aqui eu vou ali, beleza. Eu vou preferir, vou ter mais flexibilidade na sexta-feira, porque é um evento mais no legal, vai domingo. ser o dia inteiro, vai ser um negócio mais interessante para mim, não sei o que. Então também definir as suas prioridades. Isso é importante. A gente conseguir definir as nossas prioridades. Então, olha, Alexandre, ontem teve jogo do Galo. Ah, beleza, não sei o que. Não, não, cara, o jogo do Galo ontem não foi minha prioridade. Talvez no sábado é minha prioridade, que eu vou estar mais tranquilo, não sei o que. A gente também tem que definir isso. Não, é porque nessa festa você vai ter o chefe da NASA que vai fazer uma beleza. Ótimo. E, cara, eu vou escolher lá o que eu quero comer. Então, pensa em toda essa estrutura que a gente está falando aqui. Lembra que não é para sempre, lembra que a gente está se organizando e tem coisas mais importantes, tá? tá. Obrigada. Dani Cordeiro, valeu. Dani, Bom dia. bom E aí, dia. bom, saudade aí de vocês. Também. Eu vi uma palestra esses dias e lembrei muito de vocês sobre o que é a parte mais importante de uma cadeira. E a maioria das pessoas falam que é o encosto, que são as pernas, que é o assento, o material. E a grande surpresa é que a parte mais importante da cadeira são os parafusos, que ninguém vê. E ao perceber isso, né, e os parafusos são a nossa saúde, são os nossos amigos, e fiquei refletindo. Um dos meus maiores parafusos é o MC, e eu tinha que contribuir, digamos assim, e agradecer vocês publicamente. O grupo é o nosso parafuso do MC. É essa força, o GPS, né? É muito bonito, igual aconteceu, né? De perguntar, nossa, emagreceu? O que que você fez? Você usa canetinha? Não tem jeito, tem gente que acha que usa canetinha, eu tô assim 3 vezes ao dia. É esse maior parafuso interno da gente saber fazer nossas escolhas. E às vezes a cadeira bambeia, e aí vem o Alexandre, principalmente, e dá aquela apertada. Então, vocês são invisíveis, muitas vezes, no nosso dia a dia, mas imprescindíveis para nos deixar em pé. Então, eu queria agradecer muito vocês, da importância de vocês na minha vida. Eu tenho 10 meses de MC e 10 meses diferente, com festas, com o jogo do Galo. Ontem eu não fui, por isso que empatou, viu? Com a alegria de saber fazer as escolhas. Então, obrigada, muito obrigada. Que sejamos cadeiras uns dos outros e parafusos uns dos outros. Ave Maria, meu Deus do céu, nunca fiquei tão feliz de ser um parafuso. Meu Deus do céu, que delícia! Oh, Dani, que é a nossa poetisa, viu, gente? Vai acostumando aí, que aqui a gente é o celeiro mesmo, tem poetisa. Eu adorei isso do parafuso. Muito Que bom, importante, Dani. né? A gente E ignora, e a a gente gente, está com esse exemplo aqui em casa, hein, Alexandre? é A isso que eu gente ia está com esse... falar. Tem duas cadeiras nossas aqui que foram apertar o parafuso, Dani. Tem É, duas cadeiras aqui que foram. E teve uma que a gente não apertou o parafuso na hora certa, que ela quebrou. quebrou. Ela quebrou. Porque, moçada, se a gente não tiver apertando o parafuso, a gente quebra. É sensacional isso, cara. Essa semana a pessoa levou duas cadeiras para arrumar e uma quebrou. Porque não apertou o parafuso. Eu falei assim, Alexandre, eu vou ter que apertar aqui tudo de novo e tal para você e tal. Então é isso que a gente precisa fazer aqui, moçada. Não importa quanto tempo que a gente está falando, só que a gente esquece de apertar o parafuso. A gente esqueceu de apertar o parafuso da cadeira e a cadeira quebrou. Aí a cadeira quebra, o peso volta, o MC, você entra com o objetivo de emagrecer, mas o emagrecimento é da alma, o corpo é consequência, o corpo responde. Às vezes você segue aquele GPS todo bonitinho, mas o emocional não está legal, né? Então, assim, vocês são mesmo muitos parafusos nas vidas e a gente tem que lembrar. Então, assim, o seu papel, Alexandre, quando você fala, né? Você chega e bate na mesa e dá aquela acordada na gente, é essa apertada de parafuso.
senão a gente desmorona. E desmoronar é muito fácil. Por isso que esses programas todos aí de emagrecimento, de dieta, disso e aquilo, não dão certo. Porque você não tem o apertão na hora certa. E o shot são esses ajustes. Então, obrigada mesmo, viu? De coração. Obrigado você, sensacional, moçada. Todo mundo ajudando a apertar o parafuso, fica mais fácil. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tá todo mundo ajudando a apertar o parafuso. Alguém tem que dar um gatilho aqui em alguém, hein, moçada? Tem que dar É isso alguma aí. coisa aqui de hoje, tem que dar o clique, hein? Alguma Bora coisa. nesse Vai lá, clique. minha querida Anjinha. Bom dia a Bom todos. dia. Ué, a É, Lúcia sumiu de novo? Ei, Angia maravilhosa! Oiê! Eu aqui, né, nesse momento tão importante desse início dessa fase um, e a gente percebe o quanto insegurança, quanto medo, quanto estranhar, né, do novo momento. E eu queria só lembrar que é isso mesmo, é tudo muito novo. É tudo muito assustador, a gente nunca viveu isso, né? Então a gente está acostumado, como eu digo, há anos em outros momentos, em outros sentimentos, em outras atitudes, sem olhar para a gente. Então, que a gente também não se cobre tanto, que qualquer passo que a gente der desse 1% que a gente diz hoje, já melhora. Então, comecem a fazer pelo que é mais possível, mais fácil. Controle a água, se está bebendo os 35 ml vezes o peso. Isso é importantíssimo, não deduza. Eu estou bebendo a quantidade, eu achava. Quando eu fui medir, estava quase na metade a quantidade. Então, contem. Hoje eu conto, eu contabilizo quantas garrafas eu tomo para poder dar o meu peso. E só paro quando completo. Então, assim, contabilizem e comecem por esse mais simples. Se policiem se está comendo de 3 em 3 horas, se está fazendo a noite de sono. As coisas que não dependem tanto quanto o emocional, por exemplo, que é quase um sem controle, que a gente não tem como dizer, não, isso aqui não é tão prático, não é tão exato. Então, façam pelo menos bem feito o que está ao nosso alcance imediato e vai trabalhando esse que também está ao nosso alcance, o emocional. E aqui, principalmente, a gente tem, porque tem as ferramentas, tem essa rede de apoio. Aqui a gente vai se encontrando na experiência do outro. Eu me encontrei muito aqui na experiência dos outros. Então, e não só dos conselheiros, mas de cada pessoa que vinha e dava uma experiência do que viveu estando apenas há 2 semanas, como agora, tantas pessoas novas aí, apenas uma semana, e eu já tirando aqui os meus aprendizados para me ajudar, né, nessa rotina. Então, façam o que tem que fazer. E o alerta principal, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo: comam o carbo restrito. Não tenham medo do carbo restrito. Ele é muito importante para que seu corpo se acostume com ele. Se você ficar tirando no dia que come, faz uma diferença grande. Se você começar a botar ele dentro da rotina, que é o lugar dele, ele vai estar ali e você vai continuar eliminando seu peso, tudo certinho. Mas a partir do momento que você fica com medo dele, não vou comer porque, eita, ó, eu não comi e meu peso baixou. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi há uns 10 anos, mais ou menos, que foi: não faça o errado só porque algumas vezes deu certo. Muitas vezes eu me via diante de uma situação e eu dizia, eita, não era para fazer assim. Eu fiz, funcionou. Opa, vou fazer. Tenha certeza que isso é a minoria das vezes. Na maioria vai dar errado. E às vezes dá um erro tão grande que não dá para a gente consertar. Então, assim, façam, comam e não fique naquela. Mas já que ontem eu pisei na bola, hoje a gente não está fazendo dieta. Em dieta é assim. A gente faz uma besteirona, pisa na jaca, pronto, amanhã é alface e água, para poder compensar os erros de ontem. Ontem ficou para trás e hoje é trilha. Hoje é GPS e continua firme. Então, assim, meu alerta principal era sobre isso, porque foi um erro que eu cometi logo no começo, porque eu fiquei, por acaso, guardando na manga o meu carbo restrito, porque eu ia comer à noite,
ia ter um jantar, não tive, no outro dia vi um efeito maravilhoso e disse, opa, vou tirar ele daqui. No primeiro momento que eu comi, foi uma coisa horrível que aconteceu na balança e no meu emocional, porque eu fiquei super frustrada e me sentindo, meu Deus, eu fiz tudo certo e está acontecendo isso. Então, assim, a estagnada é normal. Olhem para o todo. Sempre quando você olhar para o todo, você vai ver que está tudo positivo. Tudo está caminhando bem. Então, assim, sempre olhem para o todo e se coloquem no melhor que puderem. É como a gente diz, dentro das condições eu estou dando o meu melhor. Porque tem gente que está numa situação que está acompanhando alguém no hospital e é muito difícil para manter as... O que é que eu posso fazer dentro do hospital? Continuar comendo 3 horas, continuar bebendo minha água, ter minha hora de descanso, observar se meu intestino está funcionando, se não tiver, qual é a providência para ir para a chia, com iogurte, aquela coisa toda. Então, assim, é não tirar o olho da gente, né? Então, mais uma vez, muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade e estou amando a interação lá no grupo, que eu estou no 43C. Beijo para todos. Eita, senhores! Meu Deus! Presente, que benção, hein, Cirúrgica! moçada? É isso, Margot, cirúrgica. Tem que comer para emagrecer, né, Anjinha? Tem que ter prazer, tem que ter construção, tem que ter esse entendimento, né? Eu me encontrei na experiência do outro. Esse encontro com a gente mesmo, apoiada, é firme, né? Ele é verdadeiro, assim, que a gente dá aquele e a gente volta para a gente mesmo. Maria do Arrasou. Carmo agradecendo que está no Vigia. Meu Deus, obrigada por disponibilizar esse shot. Boas falas, depoimentos, aprendizado. É Que isso aí. bom, Maria do Carmo. E lembrando que isso é um bônus para vocês, minha querida. É um bônus para vocês, né? Aí a pessoa fala que é coisa demais. É um bônus. Se gerar valor, assiste. Não é obrigatório. O que está lá é lá na plataforma bonitinho. Semana 1, semana 2. Pega aquilo ali e faça. Mas o problema é lidar com a gente. Isso aqui faz a gente ganhar o dia de hoje. Moçada, nós vamos sair dessa reunião aqui de novo com o Yes, né? Nós vamos lá na paróquia de Santa Terezinha hoje agradecer, porque desde que começou o MC, a gente faz uma doação lá para ela, né, para esse movimento maravilhoso. A gente vai lá hoje e fala assim: obrigado, minha querida, obrigado. Que bom que a gente começou há 5 anos atrás. Fala, senhorita Jaque. Alô, Bom dia, pessoal. Oi, Tudo bem? Jack. Bom Você tá dia, na Lu. Bom dia, van? Letícia. Cadê os meninos? Já estou na escola, já estão lá aprendendo, né, um pouco o futuro do nosso Brasil, né? Já estão lá. Mas é o seguinte, bem rapidinho aqui, que eu vou fazer meu cafezinho da manhã. Só complementando, né, a fala das meninas aí, da Anjinha e tudo mais, principalmente para quem está no início, né? Fica muito preso a números na balança. E chega uma hora que realmente parece que o peso não vai, não desce, e você fica com aquela briga da balança, ao mesmo tempo que ela é tua amiga, ela é tua inimiga. Mas uma experiência própria minha, hoje, inclusive pela manhã, foram a questão das medidas. Então, muitas vezes a gente pensa que não está perdendo peso na balança, gente, mas as medidas é surreal. Você vê não somente nas roupas, mas na fita métrica mesmo, sabe? 2 centímetros, 1 centímetro, 8 centímetros, 10 centímetros. Gente, eu fiquei tanto que, Alexandre, eu vou ter que voltar lá no meu, no meu GPS, lá no preenchimento lá do início, e vou ter que mudar as minhas medidas lá, porque ontem eu tinha colocado uma, mas ontem eu estava assim na correria e com dor de dente, estou fazendo tratamento de canal, voltei na dentista ontem, tive que entrar no antibiótico. E emoções à flor da pele. Natan, jogo no domingo, trincou 2 fios de costela, tá em casa, mas bateu meta ontem, último dia do mês, e bateu meta. Então, emocional, assim, a flor da pele, balança não baixa, mas quando eu fui ver nas medidas hoje de manhã, totalmente desinchadinha, abdômen retinho, chapadinho ali, eu falei, eu vou tirar as medidas hoje.
Gente, para minha surpresa foi incrível. Então não se prendam muito a peso na balança, e sim nas roupas, né? Todo mês ou de cada 15 dias, coloca aquela roupa que você colocou lá no início, pega uma fita métrica, tira abdômen, cintura e quadril, anota ali numa agendinha, num bloquinho de notas. Isso vale muito a pena, sabe? Porque a gente fica muito agarrado, né? A balança. E não é só sobre a balança, não é só sobre a comida, né? Como as meninas já falaram. Era só para dar essa dicasinha aí das medidas para o pessoal, que vale a pena. Tá bom? Muito bem. Jaque, só queria falar uma coisa para vocês. Olhar as medidas é ótimo, por isso que está no GPS, e a gente sempre vai fazer isso a cada 2 meses. Olha para o peso, sim. O peso reflete as suas escolhas. O peso não mente para você. Cuidado com essa conversa. Essa conversa é a conversa de autossabotagem, de resistência, para a gente achar que está tudo ok. Então, olhe para você. Se tem 4 semanas, 2 abaixo de 75, minha querida, alerta vermelho. Não brinque com isso. Ah, mas eu estou perdendo medida. Ótimo. Mas olha para esse indicador aqui. Isso é muito objetivo, é muito direto e muito fácil. O recado está dado todo para a gente. Agora, não é todo dia, não é para ficar... Não é. Em 4 semanas, 2,75%. Eu preciso que você observe muito bem o seu GPS. Se em 4 semanas está 2,75%. Se não está, minha querida, está no colapso e tem que sair dele. Cuidado com as vozinhas de resistência. Cuidado com as vozinhas que vão falando assim, não, eu estou bem assim, eu estou... Não, não. O peso, ele dá a direção. Então, para mim, Alexandre, eu bati 76 quilos. Nunca tinha batido em 5 anos. Alerta vermelho. É isso Minha aí. barriga tá ok, minha barriga tá ok, tá tudo bonitinho. 76, meu amigo, alerta vermelho. Alerta vermelho. Opa, companheiro, se organize aqui, porque é essa organização interna. Então, lembra que tem coisas aqui. Agora, não é o que a gente está dizendo é o porquê que. Agora, o que que eu tenho que estar estressado é o porquê que eu não estou conseguindo chegar, o que está me gerando descontar na comida e na bebida. Aí eu Isso. corrijo, como a Anjinha falou ali. Opa, corrige aqui, organiza esse negócio, vê se o Aperta o carboidrato está parafuso reduzido, ali. faz o que está na nossa mão. O que está na nossa mão? Peraí, bicho, tomar água, ficar sem açúcar e sem álcool. Se eu perdi o controle, eu tenho que ficar sem açúcar e sem álcool 30 dias, está na minha mão. Ninguém vai colocar na sua boca. Né? Porque o difícil é voltar para onde você estava. Esse é o difícil pra cacete, voltar para onde você estava. Então, cuidado. E o emocional, como ela falou, o emocional é mais difícil da gente lidar. Mas a gente está aprendendo aqui a lidar com o emocional com o poder do E. Eu estou estressado e vou me nutrir bem. Eu estou estressado. Você está estressado e está se nutrindo bem? Você está estressado e está respondendo essa pergunta aqui? Como é que eu estava 10 anos atrás? O que que meu eu de 10 anos atrás ia falar para mim hoje? Opa, ia falar que está orgulhosa de mim. Vambora então, caramba. Vambora então. Moçada, galera de domínio e manutenção. Cuidado com o projeto de vida de vocês, tem que ser renovado. Cuidado, porque a gente tem medo de ser feliz. Cuidado que a gente se paralisa. Então, a palavra de hoje, do shot de hoje que a Luciana trouxe, chama-se coragem. Coragem para botar para quebrar e abrir a outra porta. Cuidado, moçada. Senhorita Renata. 1, 2, 3, Oi, Aí. gente, bom dia. Bom Ei, dia, ei, bom dia, Lu, saudade de vocês. também. Tava na correria, mas estou sempre aqui, mesmo escutando sem câmera. Primeiro, queria parabenizar pela fala da Anjinha. Extremamente assertiva, Anjinha. Cada ponto. E queria reforçar uma coisa que a Anjinha falou, né? Da questão do emocional ser o mais desafiador. Para quem não me conhece, sou psicóloga. E estou no MC desde 2023, se não me engano. Então, na verdade, tem um pouquinho mais, né? Porque eu acho que eu comecei antes um pouquinho. Tem mais de 2 anos. E uma coisa que me veio na hora que vocês falaram do emocional é que, de fato, ele é o mais desafiador da gente prestar atenção. Mas ele é a força do parafuso que a Dani estava colocando, porque ele é o invisível.
E a gente realmente acha que está no controle dele e não presta atenção e não dá o devido valor àquilo que verdadeiramente está incomodando a gente. E vai diminuindo o peso, porque dentro da psicologia a gente chama de eu inferior, vamos chamar assim, a gente tem uma vozinha de boicote muito comum que convida a gente a ficar parado no lugar cômodo, mas que não faz perceber o preço que a gente paga por esse lugar cômodo. Que de cômodo não tem nada, porque o preço é alto que você está pagando para estar ali. Né? E a gente não percebe. Eu dei um exemplo aqui que uma das vozes que me mantinha no meu peso anterior, eu eliminei 17 quilos. Uma das vozes que eu tinha eu tenho tanto prazer em comer qualquer coisa, de qualquer lugar, de não ter que me planejar. Essa era uma voz real que tinha, e é real, eu tinha prazer nisso. Só que eu pagava um preço alto por isso, já que eu não tinha planejamento, eu comia carboidrato o tempo inteiro, ainda mais sendo mineira, a gente come carboidrato muito mesmo, né? É pão de manhã, arroz, batata, bolo, biscoito manteigado, tudo que eu amo. Só que sem planejamento, ia dar ruim, não tem jeito. Então, se eu não prestasse atenção, se essa voz não tivesse muito nítida, se eu não tivesse notado e entendido e conversado com ela, eu ia estar lá, ou muito mais do que lá, né? Porque eu já estava nos 17 subindo, não parava, não subia, a balança nunca descia. A balança só estava subindo devagarzinho, devagarzinho, ela só subia. Então, prestar muita atenção nas vozes e se perguntar se está valendo a pena aquilo que a sua cabeça está trazendo para você, porque nem sempre o que ela está trazendo é para o seu bem, não. Às vezes é uma vozinha de boicote. Só quando eu entendi o preço que essa voz estava me cobrando, é que eu decidi fazer a mudança e voltar a olhar para mim. E pagar o preço. Porque a gente paga o preço aqui todo dia de escolhas. Todo dia. O grande desafio, eu falei isso que já outras vezes, o grande desafio do MC que ele propõe para a gente é fazer escolha. E a criança não quer escolha, não. A criança quer tudo, gente. A criança quer prazer o tempo inteiro, a criança não quer abrir mão de nada, a criança quer... Né? Ela quer tudo, mas sem pagar preço nenhum. Tem mágica. Não tem mágica. A gente precisa entender qual o preço que a gente está pagando para cada escolha que a gente faz. Então, apesar de ser um grande desafio, sim, o emocional ele é silencioso, a gente não presta atenção, ponham peso nele, olhem para ele, porque ele é o nosso maior sabotador, no sentido de ladainhas, né? Que ele pode ficar aqui te mantendo no mesmo lugar, mas também ele é o nosso maior incentivador. Se você consegue acolher você, né, entendendo que eu quero para mim, a fala da Lu, né? Exato, eu tô aqui assim, o que eu quero, o que eu quero para ser, o que eu quero, o que eu preciso. Criança não tá nem aí para o que ela precisa, né? Ela quer Ela e faz birra. Ela quer porque quer, ela não quer entendendo a consequência. Ela não pesa a consequência daquilo que ela só quer. E depois quem vai pagar o preço? Nós, adultos, né? Vamos pagar o preço da escolha da nossa criança. Então, se a gente não prestar muita atenção nesse emocional, a gente vai fazer do MC um processo de dieta. E aqui não é dieta. Não é. É isso aí, Rê. Né, Lu? Aqui e não esse acolhimento, Rê, aquele outro post que eu coloquei semana passada, eu abraçando comigo mesmo, né? Que era aquela trend que estava ali abraçando a criança, que eu fui um dia, na hora que eu vi foi com a Joana Antonelli, fazendo um post assim, uma brincadeira. Na hora que eu vi aquilo, me bateu tão forte que eu falei, gente, eu preciso conseguir fazer isso comigo, porque eu preciso disso.
Eu preciso me acolher porque para mim é muito escuro essa parte da minha obesidade infantil, né? Porque eu fui a primeira filha, a primeira neta, amada, desejada, tudo aquilo assim que a gente vai buscando as explicações, né? De buracos e tudo. E eu não consigo ver isso na minha infância, assim. É, ao contrário, né? Acho que foi o excesso mesmo de vontades e paparicação e que me levou para o outro lado mesmo. Proteção excessiva, né? Aquela coisa toda. Então, esse abraço de acolhimento e de responsabilidade, gente, isso aqui é muito sério, isso aqui é papo, papo sério, papo reto. Isso aqui é papo de gente corajoso, né? É preciso ter coragem para olhar para o Olhar para isso aí amedronta a gente, né? Mas liberta, te traz um entendimento que a vida te pede, caramba. A gente é maduro, né? Rê? A é. gente tá custando a esse amadurecimento. Então, às vezes ele vem por vias tortuosas, mas isso que você, pô, sempre maravilhosa. E é um processo, né, Lu? Porque a gente vai pisar nas cascas de banana, né? A gente vai para frente, vai para trás. A gente faz umas birras, né? vai, dá as birras, a criança dá birra. A gente vai para frente, vai para trás, né? Faz parte. Mas se a gente não ficar atento, obrigado, Fá. Se a gente não ficar atento, vamos dizer, a casca de banana vai ficar te jogando no chão o tempo inteiro. E isso desmotiva, né? Isso, e como a gente colocou aqui outras vezes, não é dieta, é para a vida, né? Pode ser para a vida se vocês quiserem, pode ser algo leve, porque é leve, é o que mantém tanta gente aqui, porque é leve. Porque se for dieta, você não aguenta sustentar, né? E para ficar num lugar leve, a gente tem que ter esse acolhimento, tem que ter essa escuta, porque senão vai usar o GPS lá como, escorreguei, volta, escorreguei, volta. Esse negócio desmotiva a gente ao longo do tempo, né? Então, que vocês consigam também dar o peso devido aí pro parafuso emocional, porque ele é da... Ô, Renata, ele é oculto, né? Achei isso Ele invisível, Invisível. né? Então, esse é o tema, Silencioso. moçada. Sim. Esse é o parafuso invisível, silencioso, que detona tudo. Que detona tudo. Ô, Renato, eu lembrei de você muito sobre uma coisa que eu vi na academia, eu contei essa história aqui outro dia, mas que você falou outro dia da criança interior e tal, e eu vi uma mãe na academia falando o seguinte, que o menino dela para cortar cabelo é a coisa mais difícil, ela já fez de tudo, já é joguinho, já não sei o quê, para cortar cabelo, aquela confusão, uma confusão, aí vai no melhor lugar aqui de Belo Horizonte, mesmo assim tem problema, não sei o quê, carrinho, tudo, mas agora ela resolveu o problema que ela já viu que ela pegou, não, agora eu taco chocolate nele, o chocolate resolve. Aí o chocolate acalma, e aí ele resolve não sei o que e tal. E aí nessa fala que você trouxe, dessa criança e tudo mais, a gente tem que lembrar por que é tão difícil. Porque a gente aprendeu, a nossa criança aprendeu que fazer pirraça dá resultado. Fazer pirraça, moçada, dá resultado. Né? Então deixa eu fazer pirraça aqui com eles, que daqui a pouco ela vai largar. Se eu segurar aqui uma semana, se eu fizer a pirraça aqui uma semana, toda a estrutura do corpo, deixa eu fazer a pirraça aqui, que vai dar certo, sempre deu certo. É impressionante, mas essas coisas estão lá dentro da gente, né? Exatamente. No caso do menino aí, eu nem sei qual que é a questão. Às vezes o menino tem outras questões, a gente não pode entrar, né? Mas é real, a criança, se a gente ceder para pirraça, né, gente? Estou falando de outros transtornos, mas para nossa pirraça, a gente não vai dialogar nunca com esse lugar de sustentar o preço, né? Porque ela pode ficar frustrada, né? Entender que a criança precisa entender que ela pode ter uma frustração, que ela não vai morrer. O meu detox de 30 dias, eu já contei isso para outras pessoas no grupo. Meu detox de 30 dias, eu sonhei que eu estava comendo trufa. Porque meu problema não é o álcool, meu problema é o doce. Então, com 7 dias sem açúcar, eu tive tremor. Eu tive abstinência do açúcar, de sonhar que eu estava querendo uma trufa. E acordei, eu lembro da sensação de acordar frustrada comigo, de ter quebrado o meu compromisso comigo. E depois da sensação boa de falar, graças a Deus, foi só um sonho.
porque eu não cedia pirraça da minha menina, né? Porque a voz é só um docinho, é só um neném, é só. E nesse só a gente vai se desmotivando e se atrapalhando dentro do objetivo que a gente quer, né? É isso aí. É só um copinho. Não dá para negociar com a gente. Obrigado, Rê. É ótimo. Pessoal, eu vou fechar aqui essa manhã extraordinária. Tanta coisa que a gente escreveu, tanta coisa que a gente pode trabalhar aqui um ano, né? Conversar um ano que vai fazer diferença na nossa vida. Mas, e aí a gente tem que ter essa coisa. Isso aqui é um movimento vivo. Eu queria fazer uma homenagem aqui a uma pessoa também, ela falou, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer aqui no MC, que é destravar uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece. E essa pessoa falou isso para a gente. Então, para a gente lembrar o porquê que a gente está aqui, que a gente quer ouvir muitas histórias como essa aqui. Sobre uma coisa que eu percebi. Gente, perceber é uma coisa muito importante. É, é, eu faço uma meditação diária, eu já falei isso para todo mundo, e no final da meditação, ele fala assim para a gente, de olhos fechados mesmo, sorria para você. Isso 6 e pouco da manhã. Aí depois sorria para quem estiver com você, e se não tiver ninguém com você, sorria para mim. Então a gente começa o dia já sorrindo. E é muito importante começar o dia sorrindo. Mas eu estou falando isso porque no Réveillon tinha umas pessoas na casa do meu irmão, que eu passei lá, éramos 16 pessoas dormindo na mesma casa. Olha a zona, mas eles eram tão felizes que foi bom demais. E o meu irmão mostrou umas fotos do casamento dele e eu apareci na foto, lógico, eu era até madrinha, com 20, acho que 22 anos, ou até 23 anos, e um sorrisão que mostrava os dentes, aquele sorriso largo, né? Quando eu olhei aquela foto, eu falei, caramba, eu não sei mais sorrir assim. Aí eu fui para o banheiro e eu tentei sorrir daquela maneira, mas a minha boca não ia. Eu não sabia mais sorrir daquela maneira. E sorrir é uma coisa inata, né? A gente não treina, ela vem da alma, né? E ela vem da alma. Aí, segunda-feira, estava um calor dos infernos aqui no Rio de Janeiro. 7 horas da manhã, eu fui à praia com meu marido dar um tibum. Depois, às 11 horas, eu fui para a hidroginástica. E 5h30 da tarde, estava eu lá na praia de novo, dando meu mergulho. E tirei uma foto com uma amiga, até postei no grupo, no coisa. Eu postei a foto e aí, ontem, eu olhei de novo a foto no story, alguém comentou alguma coisa, e eu reconheci o sorriso. Era aquele sorriso de 20 e poucos anos, dos meus 20 e poucos anos. Isso é MC. Isso não fui eu, não. Isso é construção da gente, construção do MC, construção minha, construção do. É isso mesmo. Olha o sorrisão aí. Então, quer dizer, ele apareceu da alma, porque eu não estava me enxergando nada aí. O sol estava batendo no rosto, eu não vi nem o que estava acontecendo. Então é isso, gente. MC não é peso, MC é vida. E não é vida gerada pela gente, assim, feita, formatada com excelência. É uma vida que no Reiki nós falamos que é a energia vital.
né? Reiki é energia universal que encontra a energia vital e ali fazem um trabalho de reenergizar os pontos do corpo. É isso. O MC é o nosso reiki. Aproveitem, aproveitem a jornada, né? Não adianta a gente ficar calculando, pesando sim, mas sabe, encontrando os erros. Encontrar erro é focar na burrice. Desculpa, gente, é a Carcamana falando. Encontrar erro é ficar no mesmo, né? É patinar no limbo, como a Aninha fala. É mais, sabe? É mais. É isso. Sorrisão. Bom, moçada, nós estamos provocando algumas reflexões importantes. A reflexão de hoje é com você conversar com o seu eu de 10 anos atrás. E eu tenho certeza que se você tiver uma boa conversa, você vai sorrir para você hoje, que é o que a gente quer aqui. A gente só tem um objetivo aqui no MC, que a gente levanta todo dia, que é para ver a gente sorrindo aqui. É para ver a gente ganhando vida. Então a gente está aqui para isso. Mas para isso, de vez em quando, a gente tem que saber onde que a gente está. A gente tem que ter certeza se a direção é viável, possível e sustentável. E é essa troca aqui que movimenta a gente. Então essa é a Leila, que está lá puxando a orelha no grupo dela, que está lá olhando cada prato, porque ela quer, porque ela gosta, para gerar valor para vocês. Né? Essa é a Leiloca. Também e tantas outras histórias que vocês viram aqui. Esse é o movimento. Bora botar para quebrar. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de acertar a direção do GPS. Quem está com o Apertar GPS, parafuso. aperta o parafuso com força para a gente chegar na sexta-feira. Yes! Segunda a sexta eu consegui botar para quebrar aqui. E aí a gente tem que vencer o final de semana. Então acerta a direção aí, bota para quebrar e faz o que tem que ser feito. Beijo enorme. Vamos que vamos. Coragem, minha gente, coragem. Bora. Coragem, é isso aí.